Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam todas muito bem-vindas, as estudantes, as professoras, as responsáveis que acompanham aqui os nossos encontros de ciência, tecnologia e ética no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Estudantes, sejam muito bem-vindos, professores, responsáveis, todo mundo que nos acompanha aqui. Já cantei a bola para vocês. O encontro de hoje vai ser do componente Ciência, Tecnologia e Ética, que faz parte do aprofundamento Superar Desafios Ed-Humanas. Só para a gente se localizar um pouco, então, aonde a gente está, né, nesse momento. A gente está na primeira unidade curricular desse aprofundamento, que se chama No Mundo Tudo Está Interligado, certo? Já que no mundo tudo está interligado, a gente vai fazer aqui o nosso componente que fala de ciência, que fala de tecnologia, que fala de ética e que fundamentalmente também fala de componentes, trata diretamente de componentes como sociologia, como biologia e como história. Por isso é que eu convidei aqui o meu grande amigo professor Alcides para estar presente na aula conosco. Seja muito bem-vindo, Alcides. Obrigado, Mafê. É sempre uma honra trabalhar com você. E vamos aqui fazer, já que a gente está tudo interligado, né? A gente vai tentar aqui apurar um pouquinho mais a interdisciplinaridade nesse tema que é tão sofisticado, que é tão marcante. Vamos embora, então. Bora lá. Então, vou começar enunciando aqui para vocês a habilidade da formação geral básica, com a qual trabalharemos na aula de hoje. Aparece aí na tela para vocês e é a seguinte: elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, portanto, relativos aí à natureza do conhecimento, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Então, por exemplo, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Então, essa é a formação geral básica, a habilidade de formação geral básica, que significa que essa habilidade já apareceu aí para vocês, né, ou aparece no decorrer aí da caminhada de vocês dentro dos componentes chamados componentes regulares, né? Então, história, sociologia, geografia, filosofia, né? E a gente trabalha também aqui nos nossos componentes de itinerários formativos com uma habilidade de eixo estruturante, o que significa que essa habilidade vai nos dizer mais ou menos como vai caminhar, em que sentido vai, né, a nossa aula de hoje. A habilidade do eixo estruturante que a gente vai utilizar hoje é a de selecionar e sistematizar em fontes confiáveis, né, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, seja em âmbito local, regional, nacional ou global. A ideia, né, a partir dessa seleção e sistematização de informações, de estudos e de pesquisas, é que vocês consigam identificar diferentes pontos de vista e posicionar-se, mas de uma forma argumentada, né? Tendo cuidado de citar as fontes dos recursos que vocês utilizaram aí na pesquisa e buscando ir um pouco além da pesquisa e apresentar também conclusões que vocês venham a tirar ao longo do componente, com o auxílio desta aula e das aulas de vocês com o professor ou professora de Ciência, Tecnologia e Ética aí na escola, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo uma breve recapitulação do que trabalhamos na atividade anterior. Por que a gente vai fazer isso, pessoal? Porque hoje a gente está iniciando o trabalho com a segunda atividade desse componente. Então, é importante que a gente faça uma retomada, percorramos um pouco aí de maneira bastante resumida o que fizemos na última atividade, para a gente entrar nessa atividade 2, já entendendo qual é o fio da meada, o que é que conecta essas duas atividades. Certo? Então, lá na atividade 1, professor Alcides, a gente discorreu um pouco sobre o tema da ciência, de forma geral, mas tinha uma pergunta guia, um fio condutor, que era o seguinte: afinal de contas, o que é ciência?
né? Então, os estudantes tinham um pouco que pensar em quais características eram características fundamentais desse conhecimento humano que a gente chama de ciência, e, por outro lado, quais eram características fundamentais dessa outra forma de saber, de conhecimento humano, que a gente chama de senso comum. Conforme a gente foi caminhando nessa distinção entre ciência e senso comum, a gente chegou na parte prática, né, dos conhecimentos humanos, e aí a gente verificou que, de maneira mais ou menos geral, a gente pode dividir todos os tipos de conhecimento humano em saberes operativos e saberes contemplativos. Quando a gente fala, professor Alcides, em saber operativo, o que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa cabeça, me corrija se eu estiver errado, são questões procedimentais, né? Porque você precisa de um processo para poder justificar, para poder alicerçar, para poder descrever a forma como você construiu esse conhecimento. Que, se eu não me engano, em filosofia a gente fala de epistemologia, é isso mesmo? É isso. Então a gente vê que aqueles conhecimentos que estão mais ancorados na prática, na operação, no procedimental, e aí a gente pode citar inúmeros deles que efetivamente têm um produto que sai dali, né, como a engenharia, marcenaria, logística, enfim, são saberes que a gente designa como saberes de fundamento operativo. Naturalmente que todo saber de fundamento operativo está diretamente relacionado a saberes contemplativos também, ou seja, saberes teóricos, de uma tal forma que a gente não poderia, por exemplo, sequer conceber uma atividade de engenharia sem que ela estivesse fundamentada ou alicerçada, como disse o professor Alcides, em saberes teóricos. Não é isso? Uhum. Perfeito. Então, isso foi o que a gente fez até aqui na primeira atividade. E, nessa segunda atividade, a gente vai falar de um tema que está conectado com o tema anterior e que a gente talvez possa resumir na seguinte perguntinha que aparece aí na tela para vocês. Como você definiria revolução? Então, eu vou deixar essa pergunta na tela por um minutinho para vocês pensarem um pouco e a gente já volta aqui na nossa aula, eu e o professor Alcides, para comentar, tá bom? A gente já se vê.
Voltamos, pessoal, voltamos para comentar a pergunta que foi aí na tela para vocês. Como você definiria revolução? Eu tenho certeza que ao ouvir esse termo, um monte de coisas passou pela cabeça de vocês. E a gente vai agora fazer essa pergunta para o professor Alcides. Vamos ver se coincide um pouco o que os nossos estudantes pensaram com o que o professor traz para a gente. Alcides, como você definiria revolução? Então, a definição que eu vou aqui compartilhar é uma definição feita sob uma perspectiva da sociologia, né? Porque a gente tem também esse termo usado na astrofísica, a gente tem esse termo usado em outros fenômenos também, né? Outra coisa também que eu queria dizer é que eu não vou fazer aqui uma definição do tipo etimológica, o que é, eu não vou falar da história da palavra em si. Eu vou fazer aqui uma definição que se alicerça bastante nas experiências que nós tivemos na digressão histórica, né? Então, primeira coisa, Mafê, revolução é quando a gente tem uma profunda ruptura. É uma ruptura que atinge aí os patamares políticos, ou seja, quem tinha o poder, definitivamente, deixa de tê-lo, né? Há uma ruptura. Há uma mudança muito forte nas questões de produção econômica, há uma mudança muito forte na composição da sociedade e determinadas revoluções, inclusive as mais expressivas que a gente estuda, né, como a francesa, como a russa, como a cubana, como a chinesa, elas trazem consigo também mudanças bastante profundas nas questões ideológicas, na questão da religião, na questão da produção cultural e até estética. Outra curiosidade que eu também quero compartilhar aqui é que, tomando revolução do ponto de vista contemporâneo, todas elas foram profundamente influenciadas pelo iluminismo. Com exceção de alguns fenômenos que a gente consegue localizar. Por exemplo, quando a gente fala uma revolução influenciada pelo iluminismo, a gente fala em revolução que quis celebrar a ciência moderna. A gente fala de uma revolução que trouxe consigo uma leitura da democracia. Uma revolução que trouxe consigo a laicização do Estado, ou seja, separar o Estado da religião. Entretanto, todos os fenômenos revolucionários que partiram no Islã, ou seja, em países onde a religião muçulmana é determinante, fizeram um caminho contrário. A gente pode citar aqui a Revolução Islâmica do Irã e a Primavera Árabe, que a gente teve de forma bastante recente. Então, isso é uma coisa muito curiosa. Esse termo revolução associado ao iluminismo, como essas rupturas que trazem aí questões democráticas, questões ligadas à laicização do Estado, etc., não servem quando a gente localiza isso no Islã. E aqui, para finalizar, dando aquele roteirinho sociológico, a gente tem a ruptura, ok. Só que essa ruptura, ela tem que acontecer com ampla participação popular. Se não acontecer com ampla participação popular, aí não é revolução. Aí a gente chama de golpe de Estado. Tá. Então, outra coisa também que a gente verifica na história, uma revolução, para acontecer, ela só acontece se membros da elite que já estavam constituídos no poder romperem com o núcleo do poder. Então isso tem que ficar bem frisado. Por quê? Porque se quem tem o poder tiver fechado com as elites, a revolução ela nasce e morre. Tá. Então você a reprime, você a aborta. E aí a gente não tem revolução, a gente tem uma revolta, a gente tem uma sedição. Revolução, você tem que completar um ciclo. Esse ciclo ele tem que ter a participação popular, tem que fazer essa ruptura, mas para conseguir fazer esse movimento, de novo, o poder constituído tem que estar enfraquecido, ele tem que estar rachado.
Outra coisa também, se você vai fazer todo esse movimento de ruptura, colocando aqui novas diretrizes políticas, econômicas, sociais, culturais, ideológicas, você tem que ter um grupo que vai dar um encaminhamento para esse processo, que é aquilo que a gente chama de uma espécie de elite intelectual, que vai ditar, né, as manobras que justificam e que vão fazer acontecer e operacionalizar uma nova sociedade que vai surgir a partir de um processo revolucionário. Porque se você não tiver isso muito bem fundamentado, acontece o que aconteceu na França em 68, quando você tem uma ampla participação popular de estudantes que depois atingem os sindicatos, derrubam o governo, mas ninguém ocupa esse ato, ninguém ocupa esse espaço, ninguém chega lá e diz, agora a gente vai fazer diferente. Tá. Porque, por incrível que pareça, o maio de 68, ele foi uma revolução inspirada no anarquismo. E se é anarquismo, não tem governo. Não tem governo. Só que se você não tiver governo, o que acontece? As forças que você derrubou, elas reagem e retomam o poder. Por isso que, para completar tudo isso, você precisa desses procedimentos que parecem uma cartilha. Porque na história, as revoluções que aconteceram seguiram exatamente esse manualzinho. E, para finalizar de vez, senão a Mafê vai desligar meu microfone. Não, aqui. por favor, eu estou aprendendo muito com você também. A gente, ideologicamente, condiciona a revolução a um adjetivo bom. A gente condiciona a revolução a um processo evolutivo com maior intensidade. Então, por exemplo, se a gente fala reacionarismo, a gente já pensa em algo ruim. Se a gente fala revolução, a gente já pensa em algo revolucionário, que parece um pleonasmo, mas não. Nossa, está mudando tudo. Nossa, que legal. E a gente precisa dizer que determinadas revoluções, elas involuem. Elas não são exatamente sempre o progresso, entendeu? Elas podem aí colocar um componente de progresso, mas com elementos não necessariamente progressistas. E o meu exemplo sobre a Revolução Islâmica, que traz o fanatismo religioso, a teocracia no Irã, ou a Primavera Árabe que eu citei, mostra que nem toda essa revolução, justamente para frisar, tem esse caráter progressista tão defendido e contemplado pelo iluminismo. Eu espero ter dado um panorama. Nossa, perfeito. De fato, é muito importante, acho que, ter em mente, principalmente a definição do termo que você começou trazendo para a gente, então, esse processo profundo de ruptura com as tradições, né? E também eu achei muito interessante que você trouxe a ideia da revolução como um ciclo que precisa de determinados elementos e passos que sejam feitos, que sejam dados para que se possa ser chamada revolução. Isso me lembra que, nos estudos de astronomia, a palavra revolução ela tem um certo sentido que se conecta muito, se vincula muito com o que você trouxe. Então, a Lua, né, ela tem determinados movimentos, né? Então, tem a translação, tem a rotação, né? Mas a Lua também tem um movimento que se chama revolução. É esse movimento que a Lua faz em torno da Terra. Então, uma revolução da Lua dura mais ou menos 28 dias. Né? Então, para que a Lua saia de um ponto X, faça uma revolução em torno da Terra e volte ao ponto X, a gente tem que completar um ciclo. O ciclo revolucionário, né? O ciclo de revolução da Lua. E me parece que a definição que você trouxe, ou antes a questão procedimental que você trouxe para a revolução, se vincula bastante com isso, né? Um ciclo completo de elementos para que assim se possa chamar. Né? Isso. E eu fiz esse comentário, Mafê, porque a revolução ele é um processo que precisa ser consolidado. E ele só é consolidado quando ele consegue colocar em prática modelos sociais, econômicos, ideológicos, políticos, que, como você mesmo falou, subvertam a tradição ou a reconfigurem de forma que mude todo o status. Né? Porque a gente sabe que quem tem o poder tem como objetivo prioritário manter esse poder. Né? E quem propõe algo
que a gente julga revolucionário vai ter que enfrentar toda uma perspectiva dialética de conflitos e, ao mesmo tempo, estar muito bem alicerçado num programa que depois precisa ser operacionalizado assim que ele tome o poder, porque senão, acabei de falar, a gente não vai ter uma revolução, a gente vai ter uma revolta. E o que não falta de exemplos na história são de revoltas. Agora, a revolução é algo bem mais complexo. E a gente está distinguindo aqui revolução e reforma, revolução e sedição. E a gente também precisa distinguir revolução e revolta, né? Mas a gente também precisa distinguir revolução e reforma, né? Como que a gente pensaria nesse sentido? Então, por exemplo, eu estou no poder, mas eu tenho a consciência, eu tenho a lucidez de perceber que esse modelo do qual eu lidero, ele já está ultrapassado. E aí eu mesmo conduzo a mudança. Vamos dar um exemplo. Igreja Católica no século XVI. Teve a reforma religiosa, quando surgiu o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo. A própria igreja percebeu que se ela não tomasse algumas medidas, rompendo com determinadas práticas e trazendo uma espécie de frescor intelectual e procedimental, ela teria que logo em seguida ter que enfrentar novas reformas religiosas. Então, ela faz a própria reforma dela, o que a gente chama de contra-reforma, o que, na realidade, talvez o nome mais bem colocado aí do ponto de vista da literatura sociológica fosse a autorreforma da igreja. Então, quando é a pessoa que já está no poder. Outro exemplo, você que mexe com filosofia, que trabalha com filosofia, é o déspota esclarecido. De fato. Ele é um déspota, ele é um tirano, ele é, né, um absolutista. Só que ele percebe tantas contribuições do iluminismo que ele percebe que ele pode beber na fonte da inspiração iluminista e ele mesmo promover reformas. Então ele se mantém no poder, mas a primeira coisa que ele faz, ele tira a igreja da política. Ele coloca uma educação laica. Você entende? Ele começa a se cercar de cientistas. Ou seja, ele está fazendo a reforma. E uma outra coisa que você tocou aqui que é sempre bom lembrar. Se for pessoas da própria elite que derrubarem o poder, aí é golpe de Estado. E eu estou comentando isso que é muito comum, às vezes, as pessoas confundirem golpe de Estado com revolução. E é simples a gente diferenciar. Revolução sempre tem povão, sempre tem as massas. Golpe de Estado só tem elites. E se a gente olhar a história do Brasil, né, a independência ela está muito mais próxima de um processo elitista. A implantação da República foi um processo elitista. E todas as os grandes fenômenos históricos no Brasil, tanto mais populares ou mais à direita, o povo sempre que foi meio muito coadjuvante. De fato. É muito difícil no Brasil a gente emprestar o termo revolução com esse rigor que eu acabei de descrever. Diferente da América Latina, em que a gente vê movimentos populares extremamente organizados e que efetivamente levam a cabo muitas mudanças de nível político, econômico. Você falou de reforma, não é à toa que é muito comum uma expressão que se usa no Brasil, quando a gente observa o cenário político. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Isso é reforma. É reforma. Perfeito. Nossa, perfeito. Que interessante. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, pessoal, a gente está conversando para que a gente tenha um chão comum em que vamos pisando juntos a partir da próxima aula para a gente conversar sobre revolução científica. Revolução científica no século XV, no século XVI, e a gente ir percebendo, normalmente quando fala em revolução científica, normalmente a literatura traz entre aspas, né? E a gente, a partir da explicação que o Alcides deu aqui para a gente vai entender um pouquinho por que é que a revolução científica normalmente é tratada entre aspas, né? E aí, eu trouxe aqui para a gente algumas citações, né,
da filosofia, da economia política e da literatura. Nossa, que cada uma delas dá uma aula, viu? Dá uma aula. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né, no significado desse termo e como é que pessoas diferentes e áreas diferentes podem entender, compreender revolução a partir das suas especificidades, né? Posso então, dar um pitaco aqui? Como não? Quando o Machado de Assis fala as ocasiões fazem as revoluções, ele está falando de algo específico que está também na literatura revolucionária, quando a gente aborda a sociologia, que é o caos. Não existe revolução sem o caos. Se você pegar da Revolução Francesa, que é o grande marco, que inclusive contempla aí o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, todos os processos revolucionários eles nascem do caos. Ninguém pensa em fazer revolução se a situação estiver boa. Né? Ou tem que ser um caos, principalmente econômico-social, ou um caos pautado na questão moral. Né? Que também isso já dá também um outro pano para muita aula, principalmente na época em que a gente está vivendo com as pautas morais e conservadoras à tona. Quando a gente vê lá do Karl Marx, a revolução é a locomotiva da história, a gente não pode esquecer algumas questões aí implícitas, né? Que o Marx entende que a história é algo em movimento. Exatamente, dialético, permanentemente se movendo, né? E a segunda coisa é que, quando ele fala que a revolução, na verdade, é o motor dessa história, é porque ele atribui os processos históricos com a manutenção e a queda do poder político. Toda vez que você tem, então, esse movimento de manutenção e queda do poder político, você tem, então, esse movimento. Por quê? Porque quem tem o poder quer impedir que aquele que não tem, que ele chamava de explorado, chegue ao poder. Só que, assim que esse explorado chega ao poder, muitas vezes ele inicia um sistema com novas repressões, com novas opressões. Uma coisa mais ou menos revolução dos bichos. Né? E aí você começa de novo a ter aquilo que o Milor Fernandes, por exemplo, numa obra, ele diz, na cara a gente tem a moeda. Aliás, na cara da moeda a gente tem o herói. Mas se a gente virar a página desse herói virar para tirano, é um pulinho. É um pulo, é isso mesmo. E aí a gente pode, os estudantes que tiverem interesse, né, aí em literatura, quiserem ler, né, apreciar a Revolução dos Bichos, também dá para compreender um monte de coisas a respeito daquele processo histórico que está sendo narrado ali. A Mafé falou da Revolução dos Bichos, eu quero dizer que não é um livro difícil. Não, de forma alguma. Então, vocês podem ler tranquilamente. Eu estou comentando isso porque eu tenho um filho de 12 anos que acabou de ler A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Leu, assim, em 2, 3 horas, ele leu os capítulos. Uma outra coisa ele perguntou, porque tem bastante analogia, tem comparação, mas é muito factível, é muito fácil de se entender. Exatamente. E quanto de verdades históricas não aparece ali nesse livro, né? E aí uma última que eu emprestei da filosofia, uma frase do Aristóteles, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, as revoluções elas não concernem a pequenas questões, é o que o professor Alcides diz, então elas não nascem de uma situação de ordem, de uma situação, né, benéfica para todos, mas elas põem em jogo, na verdade, grandes questões, né? Então uma revolução certamente nunca vai nascer de uma motivação muito, muito trivial ou de uma motivação muito pequena, quando, na verdade, tem a ver com um contexto maior, tem a ver com situação política, econômica, ideológica, moral, etc. Olha que curioso. Desculpa que está te Pois interrompendo, não? é que é muito a cabeça. A gente discutia muito, os estudantes aqui podem até fazer a pesquisa, né, porque a gente fala de investigação científica, do Fukuyama, que ele dizia que era o fim da história. Porque ele acreditava que depois da década de 90 não iam ter mais movimentos revolucionários. Não, porque a gente teria alcançado tamanho desenvolvimento. O capitalismo ia ficar hegemônico. Exato. Né? O capitalismo liberal ia ficar hegemônico. E ele errou redondamente, porque o que não faltou da década de 90 para cá foram revoluções e processos extremamente de ruptura
justamente provando que a história não chegou ao fim, não. A história continua e a história está profundamente relacionada à Revolução. Exato. Então, essas noções teleológicas da história, que são noções que ficam o tempo todo procurando o fim da história, em grande medida elas estão em oposição à visão marxiana, né, de que a história está sempre em movimento. E esse movimento é fundamentalmente causado por processos revolucionários, né? A gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso encontro. Foi uma delícia. Obrigada, professor Alcides. Eu que agradeço. Eu acho mó legal trabalhar com você. E eu quero deixar para vocês, como sempre, uma atividade para vocês realizarem em grupos. A atividade aparece aí na tela para vocês e diz assim: o que você conhece sobre a Revolução Científica, essa revolução que toma lugar aí na Europa nos séculos XV, XVI e XVII. Então, para vocês um pouco relacionarem os conhecimentos prévios que vocês já têm a respeito dessa questão, peço a gentileza de que façam registros no caderno, porque conforme a gente for caminhando aqui nos nossos encontros dessa segunda atividade do nosso componente, a gente vai relacionando os conhecimentos que a gente já dispõe com aqueles que vamos juntos construindo, certo? Foi um prazer ter estado com todos e todas vocês. A gente se vê em breve. Obrigada, professor Alcides. Um abraço para você. Até a próxima. Tchau, gente. Até breve.